Quem pensa que a situação está complicada não sabe como vai ficar a partir do ano que vem, hein? A partir de 2019. E a explicação é bem simples. Tudo que eles podiam roubar, eles já roubaram. As formas que eles tinham para ir empurrando o problema com a barriga, eles já utilizaram. E Temer está queimando os últimos cartuchos aí. Ele fez um roubo aí de bem esperto, bem inteligente, para abastecer o cofre público, que muito poucos, eu acho, que se deram por conta, que foi na liberação do FGTS retido e do PIS/PASEP, que eram bilhões de reais. Dinheiro pertencente aos trabalhadores, é claro. Mas isso não foi bondade, isso aí foi justamente para poder pegar o dinheiro. 30, 40% desses bilhões ele arrecadou de volta em forma de impostos. Isso aí é cartucho que ele já queimou. Outra coisa que ele fez, está fazendo aí é vender todas as estatais para arrecadar fundos para o cofre público, para continuar levando esse problema aí com a barriga, continuar enganando os brasileiros. Tá? Mas a partir do ano que vem não vai ter mais nada disso aí. Não vai ter mais FGTS retido, não vai ter mais PIS/PASEP, não vai ter mais estatais para vender, se tiver vai ser muito pouco. Então, para arrecadar fundos para o cofre público, para continuar mantendo toda aquela corja, aquela vagabundagem lá de Brasília, continuar tendo dinheiro para arcar com as obrigações, continuar tendo dinheiro para pagar essa infinidade aí de programas sociais que existe, enfim, ele vai ter que arrecadar, o governo vai ter que arrecadar dinheiro de alguma forma. E a única forma que ainda vai restar para arrecadar dinheiro é aumentando a carga tributária, aumentando os impostos, criando mais impostos. Ou seja, isso vai estourar nas costas dos empresários, nas costas dos trabalhadores, nas costas da população de uma forma geral. Não vai ter outra forma de arrecadar dinheiro. Talvez ainda sobra alguma estatal para vender e conseguir arrecadar alguns bilhões. Fora isso, não tem. E o que pode ter ainda, algum cartucho para ele queimar, para ser queimado, a partir do próximo ano, 2019, é abrir o capital do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, para arrecadar uns bilhões, e vender a Casa da Moeda. Fora isso, não tem mais o que fazer. Fora isso, a única forma de arrecadar dinheiro é através dos impostos. E nada mais. Como, como o Brasil já é reconhecidamente socialista, ele não é. Os brasileiros aqui não sabem disso. Porque o que ele mais conhece, a única coisa que importa para ele, para a maioria dos brasileiros, é futebol, novela e carnaval. Fora isso, ele não conhece mais nada. Ele nem sequer imagina o que é o sistema socialista. Nem sequer sabe o que significa o socialismo. Mas os estrangeiros, eles sabem. Eles sabem que o país aqui, o Brasil, já é reconhecidamente socialista. Inclusive, membros desse próprio governo, organização criminosa que está lá, já falaram isso abertamente, que o Brasil já se tornou um país socialista. Como eles já sabem, principalmente os estrangeiros já sabem que o Brasil se tornou um país socialista, eles não irão investir o seu dinheiro aqui. Portanto, não vai haver geração de empregos através deles. A única coisa que os estrangeiros podem investir aqui é na compra de alguma estatal que ainda sobrar. Porque a estatal ela é investimento certo, garantido. Mas investir em alguma indústria aqui dentro, isso eles não investirão. Eles não irão arriscar o capital deles. E os empresários brasileiros aqui não terão condições de investir devido à alta carga tributária. Portanto, não vai haver geração de empregos. Junto com isso aí vem o seguinte detalhe, vem outro problema. O problema do INSS.
O INSS ele é sustentado pelos trabalhadores. O trabalhador, quando chega no fim do mês, ele tem descontado lá na sua folha o, o INSS. Como não vai haver geração de empregos, vai haver, que pode acontecer aí cada vez mais e mais desemprego, vai diminuir cada vez mais a arrecadação do INSS. Por outro lado, o INSS tem que pagar a seguro-desemprego, tem que investir na saúde pública, no SUS, tem que pagar auxílios, tem que pagar pensões, tem que pagar aposentadorias. Tudo isso vindo da arrecadação dos trabalhadores. Com a redução, quanto mais desempregados, menos arrecadação vai ter para o INSS. E aí se agrava mais ainda, porque vai ter mais desempregados. Então vai aumentar ainda mais a despesa do INSS, enquanto que de outro lado a arrecadação do INSS vai diminuir cada vez mais. Então, quando eles falam que o INSS não terá mais condições, em determinado momento não terá mais condições de pagar as aposentadorias, é verdade. Realmente, em determinado momento não vai ter mais condições, não vai ter mais dinheiro para pagar aposentadorias, pensões, aposentadorias, cada ano vai crescer mais o número. Pensões também, vai aumentar cada vez mais. Pagar auxílio doença, pagar seguro-desemprego para cada vez mais desempregados, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais condições. E agora vocês têm noção do que vai acontecer. O que é que vai acontecer com o INSS? Então, isso são coisas que o governo não fala. Ele simplesmente joga a culpa sempre em cima do trabalhador, mas ele não fala o que foi que o próprio governo fez. E o governo fez isso de forma premeditada. Ele fez isso tudo pensando nesse maldito sistema socialista comunista que eles sonharam implantar aqui no Brasil e na América Latina. Tudo isso foi devidamente planejado, com antecedência. Portanto, a partir de 2019, para quem pensa que agora a situação está ruim, a partir do próximo ano é que a situação vai começar a se agravar. Aí é que ela vai ficar muito pior. Como o brasileiro não se interessa por nada disso aí, e só se interessa por futebol, novela e carnaval, vai ser difícil de mudar alguma coisa. Tem como mudar a situação, sem dúvida alguma. Tem como mudar. E a mudança seria rápida. Colocar esse Brasil nos eixos, colocar na linha, novamente, colocar nos trilhos do progresso, seria fácil. E o Brasil ele se recuperaria muito fácil, porque ele tem um potencial muito grande. É um país muito rico, tem um potencial muito grande. Então seria rápido para colocar esse país nos eixos, nos trilhos do progresso. Mas para fazer isso aí, seria necessário que se tomasse atitudes radicais. Teria que se tomar atitudes antipopulistas. E essas atitudes antipopulistas, elas iriam direto contra o que aí está, que é o socialismo. Está implantado. Iria de encontro contra os socialistas. Que os socialistas eles aprenderam, eles pensam que é o povo que vive do Estado e não o Estado que tem que sobreviver do povo. E aí o que resulta é isso aí. Foi isso aí que aconteceu, foi isso que eles fizeram com o Brasil. Se bem que o socialismo, os únicos que vivem na pobreza, na distribuição igualitária da miséria dentro do sistema socialista é o povo, é a população. Aqueles que fazem parte do governo, que estão lá,
eles vivem no luxo. Eles adoram o dinheiro. Então, esses aí seriam contra as atitudes antipopulistas, as atitudes radicais que teriam que ser tomadas nesse Brasil para mudar toda esta situação. Mas sem fazer isso aí, se não for feito isso aí, não tem mais como salvar esse país, como salvar essa nação. O brasileiro já está com a corda no pescoço, só falta puxar ela. Então, se esses assim aproximadamente 80% do povo brasileiro aí totalmente idiotizado, que só pensa em futebol, carnaval, novela, se eles não saírem dessa idiotização, não tem mais o que fazer pelo Brasil. Aí a única coisa que vai restar, que vai nos restar aí é torcer para que caia um raio em cima daquele Palácio do Planalto, naquela esplanada dos ministérios, naquele STF de vagabundos cúmplices dessa organização criminosa que está no governo do Brasil. Mas eu não estou falando de um raio comum, eu estou falando de um raio mesmo, um raio daqueles que possa ser classificado com pelo mínimo 4 estrelas. Se não acontecer isso aí, não existe mais salvação para esse povinho brasileiro.